O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos que estão em casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e louvem vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Podem assentar-se, por gentileza. Queridos irmãos e irmãs que estão unidos a nós pelo canal Mãe Piedade no YouTube, Dona Augusta, familiares e amigos aqui presentes, peregrinos, continuamos lendo o Evangelho de Mateus nesta semana e hoje nós ainda vamos esmiuçando com Jesus o Sermão da Montanha que iniciamos no dia de ontem, onde ele fala das bem-aventuranças. Aparentemente parece um sinal de contradição. Porque ontem, no Evangelho, e a gente precisa entender isso, por isso que eu falo de ontem, porque hoje é o versículo 13, ontem terminou no versículo 12, então é continuação. É um único discurso. Nós paramos na liturgia, mas Jesus falou continuamente. Parece uma contradição porque na bem-aventurança Jesus nos ensina o dom da humildade. A bem-aventurança é um raio-x do coração sacratíssimo de Jesus. Um coração manso e um coração humilde. E aí agora Jesus diz que vós, quem é este vós? Aqueles que vivem a bem-aventurança. São grandes, são como uma cidade que é construída no alto de uma montanha. De exemplo, vocês podem tomar o santuário, Basílica Nossa Senhora da Piedade. Lá de Ravenna consegue ver o santuário, porque está no alto da montanha. Lá de Sabará, dependendo do ponto, a gente tem visão do santuário. Porque quando é construído no monte, está visível para todo mundo. Vocês são luz. Quem é que consegue esconder a luz? Por mais fraquinha que seja, se estiver no escuro, todo mundo encontra. Vocês são sal. A não ser se for pela Covid-19, né? Que a gente perde o apetite. Aliás, a gente perde o paladar. O sal, pôs na comida, num instantinho a gente identifica. E se for muito, então, aí não precisa nem de muito esforço. Vejam, não parece uma contradição? Mas não é. Porque, olha, a gente precisa entender uma coisa. Quando a gente quer ser feliz, fazendo a vontade de Deus, quando a gente quer viver as bem-aventuranças, a gente começa a ser como Jesus é. A gente começa a dar sabor. Sabor e conservar, porque o sal tem esse duplo sentido, né? Talvez a Dona Augusta vai poder me ajudar melhor. Nos tempos atrás, quando não tinha facilidade de ter acesso à energia elétrica, para conservar carne, para conservar alimento, tacava sal, não é? Porque aí a carne não perdia, a carne não estragava. A gente é sal, não só para temperar, mas para conservar as coisas boas do mundo. Quanta coisa boa nesse mundo está se perdendo hoje. Valores como o respeito, valores como a justiça, a honestidade. E nós, cristãos, somos chamados a conservar isso. Não apontando os dedos, mas sendo nós
pessoas respeitosas, pessoas que buscam a vontade de Deus na justiça, pessoas que querem o bem dos outros e fazem o bem. Uma vez que a gente vive a bem-aventurança, a gente recebe de Jesus o vigor da santidade, e isso incomoda o mundo. Nos tornamos luz. E aí não adianta, por mais simples e humilde que nós sejamos, as pessoas nos notam, as pessoas nos percebem. E nós não podemos nos esquecer nunca do que Jesus diz. E nos percebem, sejam com admiração, mas às vezes também nos percebem com uma certa raiva, um certo desencanto. E aqui, quando Jesus fala isso para nós, Ele está pedindo justamente que nós tenhamos a coragem de ser aquilo que somos em Deus, de fazer a vontade de Deus, porque Ele não nos fez para ficar tímidos, mas uma vez que a gente vive as bem-aventuranças, Ele fez-nos justamente para ser isso, sal da terra, luz do mundo, para iluminar. Quando a gente ilumina, a gente consegue ter clareza naquilo que a gente faz. É muito difícil fazer tarefas no escuro. E isso, por causa da nossa biologia, na nossa alma também é assim. É muito difícil viver nas trevas. É bem verdade também que a gente acostuma com o escuro, né? A nossa pupila se dilata o máximo que ela pode, depois de um tempo. E se a gente não tem luz, paciência. A gente até começa as apalpadelas, vamos dizer assim, a fazer uma coisinha ou outra, mas nós não fomos feitos para viver no escuro. Quando vem a luz, se tem muito tempo que nós estamos no escuro, aquilo até dói à vista, incomoda. Tem gente que até fala assim, apaga a luz de novo aí, porque está doendo. Nós fomos feitos assim, feitos para a luz, mas muito se acostumou com as trevas, muito se acostumou com o vício, com a vida medíocre que leva. E aí quando aparece alguém que é uma faísca de luz, incomoda por si. E aí o cristão ele é chamado, e todo dia nós somos essa corda bamba, a viver esse desafio. A quem nós queremos agradar? Porque se nós queremos agradar o mundo, certamente nós vamos dar muito mal no final. Porque o mundo não nos quer bem. Vejam, nós cristãos queremos acolher o mundo, mas o mundo não quer acolher a nós cristãos. Porque somos luz, e a luz denuncia as trevas. Porque temperamos, e isso causa descontentamento naqueles que não querem receber a força do sal. Isso é muito fácil da gente perceber quando a situação inverte. Um pecador acolhe um pecador muito facilmente. Mas quando é uma pessoa que viveu uma vida inteira na presença de Deus, ajudou os outros, ensinou a verdade, vivia uma vida honesta, mas por fraqueza, ou Deus sabe o porquê, por desencantamento, uma hora ou outra acaba escorregando e caindo, e vamos dizer assim, e se sujando na lama do pecado, seja ele em qual for. Às vezes no pecado da busca pelo dinheiro, ou de uma vida desregrada. O que o mundo faz? Está vendo? Era o santinho. Vivia na igreja. Agora aí, ó, o que está fazendo? O mundo não nos acolhe. E aí está o risco nosso de distanciarmos de Jesus, porque Jesus diz isso, se o sal perder o sabor, se nós perdemos o encantamento com as coisas de Deus, e quisermos viver como se fôssemos de novo a terra sem sabor, nós não vamos servir para outra coisa senão ser pisado pelos homens. Por isso Jesus
quer hoje nos dar novamente o Espírito para temperar aquilo que às vezes está perdendo gosto dentro de nós, para dar encantamento de novo pelas coisas de Deus e fazer com que a nossa luz se torne ainda mais intensa. Porque uma vez que a gente se torna sal da terra e luz do mundo, não precisa esforço não, a gente se torna como Cristo e acabamos sendo referência para as pessoas. Vira e mexe um pai ou uma mãe, consciente ou inconscientemente, serve de luz para a vida dos filhos. Quem de nós não se lembra do ensinamento do nosso pai? Quem de nós não se lembra de algo que nossa mãe nos disse e que marcou profundamente a nossa vida e que hoje a gente é assim e agradece a nossa mãe por ter feito aquilo ou falado aquilo naquela época, porque a mãe foi luz para nós? E todos nós, à medida que somos capazes de acolher no nosso coração o tempero da bem-aventurança, da santa humildade que brota do coração sagrado de Jesus, somos iluminados e iluminamos em maior ou em menor proporção, porque a gente é colocado sobre uma rocha, sobre uma alta montanha que é o coração de Jesus. Não tenham medos, meus irmãos, de ser aquilo que Deus quer que você seja, santo. Vai incomodar? Vai, mas Ele está conosco para que nós continuamos salgando o mundo com o tempero do amor e iluminando a vida das pessoas com a justiça e a santidade da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos de pé e com confiança apresentemos a Deus as nossas súplicas.